34º episódio do TagawaCast, e assim, cada episódio é como se eu lesse um livro da vida das pessoas que eu entrevisto. E hoje eu recebo aqui o Haroldo Nunes. Olha que interessante, né? Ele foi uma indicação de um grande amigo nosso, Cabral, que você acompanhou aqui no podcast. E a gente aqui batendo papo nos bastidores, que já tem muita coisa em comum. E eu acho que um ponto importante é que, assim, é engraçado que todas as entrevistas que eu falo de pessoas que chegaram ao topo, elas têm sempre um pensamento muito lógico, que é o quê? Cara, não importa o que você passou, importa sim como você entendeu a mensagem, que aprendizado ela trouxe e onde ela te levou, não é, Haroldo? Olha, o Haroldo, aqui, eu tô com o teu currículo aqui, não preciso falar, cara. Advogado, palestrante, empresário, casado, pai de 2 filhos, também tenho 2 filhos. Tem um livro que fala sobre os aspectos jurídicos do e-commerce, a gente vai bater um pouquinho sobre isso. É sócio fundador do escritório de advocacia Cruz e Nunes. E é um dos primeiros escritórios a trabalhar com sistema virtual de atendimento. Nós vamos contar um pouco disso que... Legal. Eu adoro o tema de tecnologia, eu acho que isso tem um movimento agora com a inteligência artificial, né, cara? Nós estamos aí com um movimento muito interessante, né, cara? É assombroso, e as pessoas... Você falou uma coisa boa, eu gravei agora há pouco um pouquinho de conteúdo. Eu acredito muito que a inteligência artificial vai favorecer demais. Só que o toque humano, o detalhe... Eu dei um exemplo no chefe de cozinha. Exemplo, eu e você, a gente pode jogar lá no chat GPT e vai trazer tudo para a gente fazer aqui uma boa massa com trufa aqui, ok? Sem dúvida. Beleza, vai pegar a receita dos melhores chefes, vai gerar essa curva de aprendizado lá, tu vai varrer o mundo sobre gastronomia e vai trazer aqui na mesa o melhor. Mas e a sensibilidade? E o toque? Não é? Quem trabalha de forma robótica, pode ter certeza, o robô é uma grande ameaça. Mas se você não faz dessa forma, você faz com paixão, com alma, isso aí não dá... Não tem como tão longe de emular, né? Estamos longe, entendeu? Certeza. Deixa eu continuar aqui tua apresentação. Olha só que legal, né? Virtual Room foi um dos primeiros escritórios a trabalhar com um sistema virtual de atendimento. Tem aqui, olha, especialista em negociação jurídica e direito processual civil, cofundador da startup de inteligência de negócios para shopping centers, um tema legal. Presidente da Comissão de Direito do Varejo e Shopping Centers. Eu tenho uma história legal para contar para você desse caminho da agência aqui. Da OAB de Santo Amaro e head vice-presidente jurídico da AESU. Cara, quanta história aqui, né? Tudo bem, Haroldo? Graças a Deus. Cara, primeiro, obrigado por você aceitar o nosso convite. Obrigado a você. Feliz demais de te receber. Um tema legal porque, olha, a gente não falou ainda nos 30º e poucos episódios que nós tivemos sobre o tema do direito. Olha que interessante. Você é o primeiro que nós vamos conversar sobre isso. Mas o que me chamou a atenção aqui é que você tem um viés muito forte para o varejo e também para a tecnologia, né? Sim. Mas antes de você me contar um pouquinho disso, quem é o Haroldo? Cara, me conta como é que foi a escolha para o direito, quando que você começou a empreender. Me conta um pouquinho, faz um storytellingzinho da tua vida, só para a gente entender quem é o Haroldo. Tá bom, vamos lá. Desde o comecinho, então, o Haroldo criança, talvez a memória mais remota, mais antiga, é de um Haroldo que jamais pensou em direito, ou alguma coisa mais burocrática, ou alguma coisa mais business, assim, né? Até porque o sonho de criança não é ser milionário, bilionário, um cara de Wall Street, né? É uma coisa mais, assim, fantasiosa e que eu acho que a gente não pode perder nunca. Mas era um menino encantado pela música, tá? Aos 4 anos, minha mãe estava ali com um comérciozinho na garagem de frente de casa, né? Ela sempre foi do lar, mas com esse veio que bairro que é? empreendedor. Isso? Cara, isso era na região, na zona sul de São Paulo. O bairro era Vila São José, salvo engano, alguma coisa assim. Região de Santo Amaro, mais profundo. Isso, mais ali para isso, não chega a ser João Dias, ali a gente vai senador Teotônio Vilela, aquela região. Era bem periférico mesmo, né? E como eu disse, é uma lembrança talvez das mais remotas que eu tenho, mas nessa casa em específico a gente ficou pouco tempo lá. E minha mãe tinha um comércio e eu vi uma calculadora lá que estava na mesa, no balcão, né? E eu apertei a tecla 1, fazia um som de dó. O 2 fazia um som de ré, 3 de mi. Eu falei, gente, isso é divertido demais. E aí, de repente, eu me via fazendo 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3. E aí, cai, balão, dó, ré, mi, fá. Atirei o pau no gato. E aí, comecei a desenvolver. Minha mãe achou, pô, isso daí tem... Tá, mas uma linha de pensamento matricial, de dados... Não seria muito mais musical mesmo. Musical mesmo. Era isso. Não era por causa do número, era por causa do... Não. Eu só percebi que era uma calculadora, mas tinha uma finalidade de um piano ali. Eu falei, nossa, isso é incrível. E aí, depois de um tempo, minha mãe,
com muito esforço lá, tirou um pianinho de brinquedo daqueles da marca Hering até, lembro até hoje, aí eu comecei a tocar. Depois de um tempo, a gente até indo, por exemplo, na igreja, e eu ficava só observando, lá tinha um piano bonito, lá eu falei, gente, a hora que eu me deparar com aquilo ali, eu me delicio. Né? Só que não, né? O pessoal sempre assim, terminava lá os trabalhos, tudo, todo mundo já fechava, trancava ali para a prova de criança. E eu tentava várias vezes, chegou um dado momento lá que vacilaram, eu olhei para um lado para o outro, de repente estava disponível, fui lá e comecei a tocar. E o pessoal, nossa, que bonitinho, ele está fazendo aula, né? Não, não está não. Não, mas então deveria. E aí foi, depois de um tempo então, que fizeram um esforço, eu lembro que juntava lá, era 10% do valor do salário mínimo. E aí colocaram num curso, comecei a estudar piano. Tá. Eu não tinha piano em casa, não tinha teclado, não tinha absolutamente nada. E meu irmão mais velho, sempre fui um entusiasta, né, ele era 11 anos mais velho, ele é 11 anos mais velho do que eu. Sempre gostou de falar de astronomia, história, filosofia. Então fui muito precocemente introduzido nesse mundo das ciências, das artes. Estimulou, né? Sim. E eu adorava, assim, sabe? Não era algo empurrado, assim, era realmente um lazer. Ele foi seu primeiro mentor aí, podemos dizer isso? Não tenha dúvida. Eu diria que o primeiro, mas continua sendo até hoje. Isso é importante. Porque a gente tem, na minha visão, assim, mentores ao longo da vida, só que não necessariamente ele deixa de ser, ou às vezes tem o start aqui, depois vem outro, a gente tem alguns ocasionais, situacionais. Mas sem dúvida, continua sendo. E aí eu fui, então, esse meu irmão, ele gostando também da ideia da música, né, de eu me envolver com a música, ele foi e desenhou na cartolina as teclas de um piano e eu começava a treinar na cartolina. Então, com essa dificuldade, mas eu lembro que furou até a tecla, né, que era de papel. Mas, assim, pelo menos ajudava um pouco a gente a treinar, né? Então, assim, eu fui seguindo muito pela música. Talvez até Freud explica, né? Mas talvez eu tenha ainda alguma coisinha lá dentro de mim aqui, do tipo, poxa, eu queria ter sido músico, queria explorar a música, talvez profissionalmente, né? Isso não deu certo, até tive uma banda aos 15 anos. E por que não de novo? Gravou. Então, tá aí o segredo. Sim, de novo. Eu tenho estudado. É isso, cara. Eu realizei um sonho antigo que nasceu lá na infância. Eu falei, gente, eu queria ter um piano em casa. E imagina se tivesse um piano de cauda. Hoje eu tenho um piano de cauda em casa. Eu, por exemplo, não ligo muito para carro. Não gosto, não é o que me apetece, né? Até meio fora do padrão do brasileiro. Sim. Mas... É que o problema é que no Brasil a referência de sucesso é carro. Né? Sim, é muito. Que é um pensamento, na verdade, muito latino, né, cara? Né? Sim. Entendeu? Sim. Que carro não é investimento, carro é custo. É uma despesa. Né, cara? Sim, sem dúvida. Mas acaba sendo um símbolo, então é interessante, de repente você até tem um bom carro. Assim, é que não me apetece. Eu até tenho um carro bem legal. Mas é bem legal, talvez mais para os olhos dos outros do que para o meu mesmo, né? Eu até falo isso para alguns amigos. Eu falo, cara, você dirige uma Ferrari todo dia de manhã? O meu carro não é uma Ferrari, tá? Mas... porque eu dirijo uma Ferrari todo dia de manhã. Sabe qual? O meu piano quando eu toco lá em casa. Para mim é como se fosse essa conquista, assim. E realmente, quando eu resolvi comprar esse piano, foi para resgatar daquela criança ferida que estava tocando em cartolina e tinha essas dificuldades. Isso foi realmente uma grande realização do sonho. Então a música permeia a minha vida. Ainda que eu tenha planejado que seria músico e isso não se confirmou do ponto de vista profissional, mas ela está em absolutamente tudo na minha vida, em todos os momentos, tá? Quando eu me afasto um pouco da música, é momento também que eu me afasto um pouco do que é da minha essência e eu não vou bem nos negócios, no esporte, no que for fazer. Então, isso é importante. Mais tarde, um pouquinho, né, como eu falei, eu estava com 4 anos quando descobri essa aptidão, essa paixão pela música. Aos 7 anos, foi quando eu entrei na escola e... na primeira série que a gente chamava, não era o primeiro ano. E como eu te disse, o meu irmão que me influenciava bastante, a gente conversava sobre astronomia, português, matemática, filosofia, física, né? Ele falava dos radicais do grego, como que influenciava na nossa língua, tá? Então era um papo nerd pra caramba, mas muito legal, isso eu realmente me encantava. Então, quando teve a reunião de pais do fim do primeiro ano, eu lembro que a professora Cida Souza, escreveu o nome dos alunos tudo na lousa. Todos de um lado, assim, do lado esquerdo. E só o meu nome e de uma outra colega lá do lado direito. Eu falei, gente, eu reprovei, cara, não é possível.
que tá acontecendo, né? O que está acontecendo? E ela até comentou, falou, gente, todo mundo que está aqui do lado esquerdo, que eu anotei aqui, passou de ano. Eu falei, é isso mesmo. Então, logo, Logo por fiquei, consequência né? lógica, Ferrou, né? eu fiquei. E aí, ela guardou, ela não deu spoiler, realmente. Né? Ela só falou nessa reunião de pais. E ela falou, mas esses 2 nomes aqui, acontece o seguinte. Fui eu e uma amiga chamada Lucilene, que recentemente faleceu. Isso foi bastante pesado aí na minha vida recente. Falou, esses 2 aqui, eles passaram para a 3ª série. Eles vão pular a 2ª série. Eu já fiz toda a documentação, dei entrada na diretoria, consegui autorização. A gente vai fazer um teste, obviamente. Se eles não se adaptarem, volta para a 2ª série, mas a ideia é essa. Não preciso dizer, minha mãe se encheu de orgulho, ficou feliz pra caramba, né? Mas isso marcou muito, positivamente. Muito mesmo. Porque por mais que a gente possa ter, Ale, uma essência que nos ajude a alcançar alguma coisa na vida, eu acho que a autopercepção disso é muito importante, sabe? Eu tive um irmão que realmente apostou, acreditou, me instigou. Ele vivia falando, o Haroldo vai dar nó em pingo d'água. Eu acho que você ouvir isso, por mais que eu tenha sido criado num ambiente assim, com dificuldades, com pouca informação, pai carpinteiro que assim batalhava muito, mãe do lar, né? Ambos estudaram até 4ª, 5ª série. Escola estadual o Sim, tempo todo, né, cara? O tempo inteiro, a vida inteira. Mas ter realmente uma estrutura por trás, acreditando, falando, cara, tu consegue, vai que, assim, não há dúvida. E mais, uma professora que de repente apostou em mim e falou, esse cara vai longe. Cara, isso... Já posso andar com ele, né, para um degrau à frente, né, cara? Pô. É como se fosse uma profecia autorrealizável. Ela fala uma coisa, você se veste daquela coraça e fala, eu vou, não é possível. Eu estou decepcionando uma galera lá que acredita em mim. Não tenho dúvida, né? Isso até repetiu-se depois, na minha vida bem mais recente, acho que uns 5 anos atrás, justamente isso. Essa sensação de cobrança que era mais por conta das pessoas que acreditaram em mim. Então, isso sempre me moveu. Então, eu acho extremamente importante. E gerou um senso de responsabilidade muito grande, tia, né, cara? Enorme. Eu diria, Ale, que é até mais importante do que uma própria ambição. Eu acho que eu nasci com um chipzinho a menos da ambição, tá? Até diria interessante, cara. E eu falei hoje um tema sobre a diferença entre ambição e ganância, cara. Boa, verdade. Isso é interessante. Interessante, né? Porque é engraçado você falar que você não nasceu, né, com nem ganancioso ou nem tão ambicioso. Você sabe a diferença dos dois? Cara, eu acho que a ganância está muito mais entre, assim, de acumular, de ganhar, de vencer. E a ambição é assim, eu tenho uma visão grande, independentemente se seja até para mim ou para outras pessoas. Perfeito. Mas assim, é um sonho grande, digamos assim. E a ganância te cega. Tem uma diferença muito grande. E a ambição, ela é saudável no âmbito do que você ambiciona algo, você vislumbra algo, você almeja algo, né? Entendeu? E você vai. A ganância, muitas vezes, ela fere alguns princípios, algumas crenças, alguns valores e algumas pessoas para chegar na... Me faz pisar cabeças, por exemplo. Isso. Então, um cara extremamente ganancioso, ele vai nessa pegada. Sim. Um cara ambicioso, o cara, ele vai, mas ele não é um trator que passa por cima de todo mundo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Ele vê, ele olha, analisa, ele respeita, ele leva as pessoas juntos. Então, que é o conceito da diferença entre prosperidade e sucesso. Boa. Prosperidade gera comunidade, conjunto, união, desenvolvimento, uma vida próspera. Sucesso, muitas vezes solitária, você único no topo e não vendo mais ninguém. E o sucesso, ele, de alguma maneira, se você não construir o teu entendimento de sucesso, ele se mistura com poder e você acha que você é indestrutível. Então, uma vida próspera, ela equilibra mais as esferas do que uma vida de sucesso. Né? Boa. Esse é o entendimento. E outra, né? Para que serve o sucesso se você não souber administrar ele também, né? O que você faz com ele depois? Consegui, legal. E aí? Então, né? E aí, voltando, aí você estava lá nessa história, aí você pulou de fase, né? Como se você tivesse pulado de fase, né, cara? Ganhou lá a estrelinha, né? Foi, comi o cogumelo. Né? Foi. E aí, chegando na 3ª série, cara, foi um certo impacto. Mas foi um aprendizado legal, porque, sim, assim, não foi a coisa maravilhosa. Nossa, que legal, tô aqui, né? E tudo fácil. Não, teve essa mudança. Já de cara, porque não era uma professora só, eu tinha 3 professoras, né? E aí eu fui... você teve que amadurecer também, porque você podia estar pronto
com a sua inteligência. Perfeito. Mas emocionalmente, você tinha a idade que você estava. Bingo. Né, cara? Bingo. Até porque eu sou de novembro, então já é daquele pessoal que é mais minha filha e meu novo filho da são, classe. né? Então, sim, teve esse quê de amadurecimento que foi dolorido, cara. Foi dolorido, assim. Parece uma besteirinha, mas não é. Pra criança, naquele mundinho ali, era bem esquisito. Porque é diferente dos 4 para os 5, dos 5 para os 6. Cara, é uma diferença É um degrau muito grande, cara. Proporcionalmente, sei lá, 1/4 da sua vida, se você dos 4 para 5, né? Boa analogia. Cara. Exato. E, sei lá, você tem 40 para 41, fala, vai, qual a diferença? Não faz. Biologicamente não faz diferença mas nenhuma. De 4 para 5, perfeito, né, cara? Aí faz Concorda? muito. É 20%, 25% da tua vida, exato, né, cara? Exato. Então, assim, aos 7 anos, pular um ano realmente foi esse choque. Tá. Então... E fora a perda de todos os amiguinhos, né? Quer dizer, sim, só veio a você Lucilene teve que abrir, comigo. Como se fala? Teve que desapegar. Você já iniciou esse desapego bem novo, né, cara? Mas você vê, isso é desconfortável, claro. Mas você vê como que é filosófico de novo. Porque tudo, pelo menos a minha percepção de vida hoje tudo que te traz um ganho, um increase, um aumento, um crescimento, ele necessariamente precede um desconforto. Então se eu quero... crescer fisicamente, eu quero emagrecer, eu vou ter que ir lá malhar, talvez acordar mais Sacrifício, cedo. Disciplina, dor, né, cara? É isso aí. E isso em todas as esferas da existência. Então, se a gente for falar, por exemplo, no universo, ele é entrópico, ele caminha para a destruição, para o caos. Mas aí, se eu quero ordenar, eu preciso de trabalho, eu preciso de inteligência, né? Muito bom, né? Método. Então, se eu deixar o meu apartamento hoje, viajar e voltar daqui a 10 anos, ele não vai estar muito mais bonitinho. Aliás, não vai estar nada mais bonitinho. Tudo arrumadinho, a cama feita. Não. Vai estar com mofo, talvez paredes rachadas, essas coisas. Se eu quiser evitar esse processo normal de decadência de tudo, né, de entropia, eu tenho que ter planejamento, esforço, disciplina, trabalho, né, inteligência, energia. E você sabe que eu falo agora muita coisa sobre infinitude, que é a união da idade com o infinito. Tá. Que as pessoas, normalmente, que passam dos 40 anos, ela começa a morrer já. Que isso é profundo, porque o que acontece? Necessariamente, a pessoa acha que ela já está virando a curva. E, inconscientemente, ela começa a agir com comportamentos de uma pessoa que está começando a morrer. Entendi. Então, ela começa a ter medo de uma transição de carreira. Tá. Ela não se aceita alguns desafios. Tá. E ela começa a entrar num ciclo que, assim, ela começa a não cuidar da saúde. Ela começa a trabalhar mais do que deveria. Ela começa a fazer várias atitudes que levam ela, sim, a começar a morrer. Sim. Né? Então, e ela acha que ela não tem mais chance. Mas tem um estudo científico, dado mesmo, que, passados 40 anos, se ela quiser, ela consegue mudar. Só que, se você fizer um cálculo das pessoas que passam de 40 anos, que querem fazer essa transformação, você tem, no máximo, 1 ou 2 chances. Uau. É louco isso, cara. Por quê? Porque o teu mindset fica congelado. Tá. E aí... são poucos os que conseguem encarar e quebrar esse estado que eu chamo de congelamento. Entendi. E se ela não faz esse movimento, ela começa a ir para esse movimento aqui. Definhar mentalmente e aí o resto de tabela. Só que a expectativa de vida cresceu. Só que crescer a expectativa de vida, necessariamente também você precisa produzir, cara. Você não pode começar a decair com 40, porque com 70 você vai estar morando com seus filhos, ou tua sogra vai estar pagando sua conta. Entende o pensamento, Sem né, dúvida. cara? Então, quando você fala desse movimento, cara, as pessoas, necessariamente, elas precisam ser produtivas. Ela não pode parar de produzir, cara. Que é o que movimenta a gente, né, cara? Sem dúvida. Não é? Sem Volta ainda pro teu Tem movimento. que ter esse realinhamento, então, Esse da realinhamento. mente e do corpo, né? Da Porque mente e do hoje corpo. o pessoal fala, os 60 são os novos 40. Então, realmente, você vê o pessoal envelhecendo melhor hoje em dia. Sim. Só que aqui também, né? Pra isso gente aí. estar no mesmo compasso, né? Só que para os 60 ser os novos 40, você precisa começar com 40 para você ser o novo 60. Porque você pode chegar com 60 anos E arrebentado. como que chega, né? Exato. Então, precisa saber como que chega. Como é que você
administrou, né? Suas esferas, né? Sim, Financeira, física, mental, intelectual, espiritual, social, né, cara? As esferas precisam estar de alguma maneira. Claro que existe um desequilíbrio sistêmico natural que você precisa estar sempre buscando o equilíbrio. O equilíbrio, ele é utópico, mas ele é um lugar que você busca e você precisa estar sempre buscando. O dia que você esquecer que você precisa equilibrar, você vai padecer, você vai... É o norte da bússola. Eu nunca vou chegar lá no fim, mas eu preciso sempre olhar para lá e continuar remando, digamos assim. Sem dúvida. Não, legal. E... Aí você estava lá. Aí passou toda aquela fase, aí você antecipou o teu processo, né? No degrau do ensino. Sim. E aí como é que foi? Aí você foi caminhando até chegar no direito. Como é que foi esse movimento aqui, cara? Chego lá. A música, como eu te falei, ela sempre permeou. Tá. Então, não teve jeito. Eu tentava escapar, mas ela voltava no meu colo. Então, teve alguns momentos aí na escola que eu fui convidado, por exemplo, a dar aula de flauta, de piano. Olha só, cara, escola. Então você desenvolveu firmemente, sim, né? Na música. Sempre levei isso como uma paixão muito importante. Até na formatura da 8ª série, eu com 13 anos, eu cantei e toquei ali para cerca de 500 pessoas na formatura também. Foi o primeiro momento com palco, assim. E eu vi que aquilo era tudo de bom, cara. Entendi, Em vez de sentir o lado palestrante já estava ali, né? Tava, cara. Surgiu se movimentando, ali, né, cara? Cara, se olhar para trás, assim, me parece que... Sinceramente, eu acredito que há um desenho divino que falou, deixa eu colocar uns ingredientes aqui na vida dele que, por exemplo, agora ele não vai entender nada. Ele vai achar que isso aqui é só tão aleatório, às vezes alguns momentos até de sofrimento, mas ele vai entender que são ferramentas. E que se ele souber colocar isso no utility belt, sabe, o cinto do Batman, ele vai poder recrutar uma vez ou outra cada uma dessas ferramentas. E hoje, mas eu digo hoje, é praticamente hoje mesmo, tem alguns minutos que eu comecei a realmente enxergar dessa forma. As coisas boas e as coisas ruins. São experiências que realmente ficaram aqui no utility belt para ser recrutado depois, legal, a cada momento. É bom que agora você sabe como usar. Tem aquela lembrança, tá lá, tá imobilizado. Mas tem uma palavrinha que eu sei que você vai falar, nossa, que feio, Haroldo, parece clichê demais, cara. Mas tem uma palavrinha de toque que eu acho que ajuda ele ficar impregnado no utility belt, que é gratidão, cara. Muita dúvida. Eu sou o praticante assíduo do movimento da gratidão, cara. Eu vou chegar daqui um pouquinho num mentor, que você falou, seu irmão foi mentor? Foi. Mas eu vou falar daqui um pouquinho também de um outro mentor que recentemente, há uns 6 anos, apareceu na minha vida. E que ele me ensinou essa questão da gratidão. E eu fiquei emputecido da vida. Eu falei, que coisa é essa de gratidão? Não, Haroldo, você tem que fazer esse exercício da gratidão. E eu achava que era uma coisa muito vazia, do tipo assim, agora eu vou postar no Instagram. Olha, gratidão, a vida, estourando champanhe, falando, tá aqui, gratitude, né? Então, assim... mas não. E aí ele falou, eu acho que de uma forma muito feliz, que era exercício da gratidão. Eu acho que é um exercício, mas a gente vai aprendendo a fazer isso. Mas eu digo que esse utility belt, ele fica mais próprio quando a gente utiliza essa palavra gratidão, porque é o seguinte, é o segredo de você enxergar aquilo como algo útil, ou você desdenhar, falando, não, aquilo foi tão sofrido, tão ruim, que eu não quero para mim, então você esquece. Ou talvez até a gente pode dizer que a gratidão é a pedra de toque, é o portal, digamos assim, de você enxergar um copo meio cheio ou meio vazio. É isso aí. E a tua perspectiva, né? Porque você começa a olhar com uma outra visão para isso. Pense o seguinte, o copo está lá. É uma questão de percepção, de perspectiva mesmo. O copo, assim, é o copo de Schrödinger, né? Assim, ele está meio cheio ou meio vazio, mas depende do observador. Se eu tenho esse sentimento de gratidão mesmo, eu falo, poxa, tem metade do recipiente aqui com água, cara. Você tendo uma noção de privilégio disso, você fala, deixa eu fazer miséria com essa água aqui que tem aqui. Se por outro lado eu vejo, poxa, esvaziaram metade desse negócio, você trata de uma forma que você não valoriza aquilo que você tem e você não faz com aquilo. Então, muito mais do que a oportunidade, é como a gente enxerga aquilo. Porque se tiver oportunidade ali e eu enxergar que é meio vazio, eu deixo ela de lado. E olha que incrível. Porque que é exercício da gratidão mesmo. Porque chega um momento que eu achei aquele copo meio cheio. Eu falo, ótimo, fiz alguma coisa, empreendi com aquele meio copo. E fiz isso, tá? Aí chega um momento que eu tenho vários copos, todos eles cheios. Chega um momento que eu vejo de novo um copo meio cheio, eu falo, o que eu quero com meio copo?
Eu tenho um monte de copo aqui. Então, a gratidão, ela até é um pouco dinâmica, orgânica, ela se modela. Então, a gente fazer esse exercício é muito importante, né? Mas voltando lá. E aí, 15 anos, adolescência, tive uma banda, já no colégio, né? A gente estava fazendo um trabalho numa feira cultural. Aí a gente quis colocar músicas nos poemas de Manuel Bandeira. Que legal. E aí surgiu uma banda, a gente gravou um CD, fomos tocar na USP, ficou bem legal, apresentamos para a escola inteira. Mas surgiu uma tal de Renata Cândida da Cruz, que foi a minha namorada e é ainda minha esposa. O único relacionamento, legal, uma parceira assim, de vida, de alma. E aí ela começou a ficar incomodada com aquele negócio de banda, né? E eu era o vocalista, exposto. Sim, cara. E aí falou, e aí, cara, e o futuro e tal? E aí eu realmente fui pensar em alguma faculdade. Certo. E não veio de forma tão natural assim o direito, tá? Eu cheguei a pensar em fazer medicina também, influenciado até pelo meu irmão mais velho. Esse meu irmão mais velho é médico, psiquiatra hoje. Pensei em fazer odontologia. Na verdade, no começo do colégio, eu tinha o sonho de fazer mecatrônica. Aí depois engenharia mecânica. Então, assim, eu tive uma série de ideias diferentes. E, cara, isso é algo que mais recentemente eu fui entender. Eu me criticava muito por ser um cara mais... posso falar polivalente de uma forma, ou talvez com vários gostos diferentes. Certo. Então, você até na rua aí, falou, pô, o currículo aqui tem bastante coisa. E eu comecei até a me policiar um pouco para não perder a mão. Mas sim, tem algumas coisas, inclusive, que você não falou, de especialização em direito imobiliário. Eu fui fazer uma especialização em negociação, não lembro se você falou, mas eu fui fazer dublagem, cara. Certo. Dublagem é um assunto legal. E tive especialização em dublagem. Então, assim... eu gosto realmente de várias experiências. Há 5 anos, mais ou menos, por aí, 5, 6 anos, eu tenho estudado psicologia, né, personalidade, né, até para entender um pouquinho mais das pessoas, o comportamento, até em negociação, isso é extremamente valioso. Então, assim, e aí até estudando a minha própria personalidade, eu percebi que eu tenho isso. No estudo de Enneagrama, por exemplo, que é algo que eu estudo bastante. Eu sou o tipo 7 de Enneagrama, que tem essa característica de justamente beber de várias fontes né? E entender de várias coisas, ter várias paixões, digamos assim, em termos do conhecimento, de experiências, né? Então, a ideia é justamente controlar um pouquinho isso. Mas isso foi, digamos, importante até para eu me conhecendo um pouquinho melhor, sendo um pouco menos crítico em relação a essa polivalência. Eu entender que, olha, eu tenho algumas limitações, mas tem outras pessoas que são extremamente, assim, fenomenais fazendo aquilo que eu sou ruim. Por outro lado, eu tenho também lá as minhas qualidades que eu vou brilhar fazendo alguma coisa que a outra pessoa tem dificuldade. Sim. Então, saber entender isso, inclusive para poder ter um time melhor, isso foi bastante importante, foi fundamental, né? E aí, saindo do colégio, então, fui para a faculdade. Só que foi curioso, porque na faculdade, meus colegas, quase que todos, eles foram estagiar na área do direito. E nisso, o meu pai tinha deixado, né, de ser um carpinteiro, que ele trabalhava numa fábrica de carroceria para caminhão. Mas aí, então, ele montou uma fábrica própria, tá? O patrão, e aí, de novo, aquelas coisas que são ruins, mas, de repente, são coisas boas, dependendo de como a gente se apropria disso. Atrasava salários, pagamentos lá, FGTS devendo há muito tempo e tal, e ele tinha umas máquinas velhas lá. E meu pai fez a proposta, falou, por que você não me paga com essas máquinas? E aí juntou lá as máquinas e ele começou a fazer alguns servicinhos, assim, de forma muito modesta lá num terreno lá na frente, jogou uma lona por cima e começou. E aí começou um sonho de ter uma fábrica de carroceria para caminhão e tiveram. Então, quando eu fui para a faculdade, já existia uma fábrica. Tá. Então, teu pai foi empreender. Sim. Tá. Na verdade, mais apoiado até com o meu outro irmão, o do meio, que ele trabalhava também nessa mesma fábrica, só que na área mais do escritório, né? E meu pai era mais da área fabril. E aí eles foram empreender. Tá. Então, aos 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar nessa fábrica de carrocerias que era do meu pai. E aí, quando eu fui para a faculdade, então, eu continuava ainda trabalhando.
E foi uma época extremamente sofrida, tá? Empreender, mas de uma forma assim, sem formação, sem conhecimento, na cara, coragem, muito mais coragem do que qualquer outra coisa. Não fazia ideia de que era um business plan, não sabia como que contratar, demitir, sabe esses conceitos, né? Não era uma época de internet que você conseguia ainda... Sim, você buscava conteúdo e você... Exato. Isso aqui é uma maravilha, né, cara? Sim, pô, tá louco. É uma democratização do conhecimento, assim, que a gente não tem precedentes, né? Mas assim, a gente até participava, numa época, isso na década de 90, era a alta das palestras mais, assim, de empreendedorismo, e a gente participava, gastava-se uma grana com isso, né? E anúncio a gente fazia em páginas amarelas, gastava meia página ali, era uma bala, né? Um valor alto. E aí eu fui, então, trabalhar, comecei lixando a madeira, pintando. Mas isso não tinha decidido ainda o direito? Não tinha decidido. Ainda você estava... cheguei a pensar também em administração, porque depois de um tempo que eu estava lixando, pintando, apertando parafusos, soldando, eu fui para o escritório. E aí comecei a vender, comprar. Então, aos 21, por exemplo, eu comprava, vendia, admitia, demitia, fazia o que era o rascunho lá do que a gente entendia de business plan. Então, as questões financeiras também. Então, isso deu uma bagagem muito grande, né? Só que a empresa quebrou. E quebrou, assim, bem quebradinho mesmo. Sim, com gosto. Forte. Ou seja, mais um episódio terrível também. Eu aprendi cedo o que é dor, frustração, tudo, né? E assim, embora eu não fosse sócio, quebrar a família, assim, atinge todo mundo. Também, né, cara? E no fim das contas, eu tinha passado até cheques da pessoa física mesmo, porque estava difícil lá, tinha que comprar matéria-prima, essas coisas, então a gente fazia isso. Então, assim, foi nesse meio tempo entre eu começar lá a trabalhar e quebrar que eu fui fazer a faculdade. Só que eu não fiz estágio no direito. Eu fui justamente trabalhar na fábrica de carroceria do meu pai. E eu ficava um pouco preocupado. Eu falei, poxa, tá faltando essa experiência do estágio, né? Certo. Que hoje eu vejo que não fez, assim, diferença nenhuma. A gente tira muito rapidamente essa diferença. Só que aquela bagagem que me deu lá na empresa, tanto do ponto de vista de empatia com o empresário, sentir a dor do outro lado do balcão, entender de administração realmente. Então, porque hoje eu sou, digamos, muito mais empreendedor do ramo da advocacia do que advogado. Advogado mesmo, né, cara? Eu costumo comparar como se fosse, digamos assim, um médico que é hoje dono de hospital. Ele continua sendo médico? Sim. Mas hoje a atividade dele é muito diferente daquilo para que ele se especializou na faculdade. Então é um pouco disso também. Então essa bagagem eu não teria em escritório de advocacia da forma que eu tive, né? Então isso foi bastante importante. E também a visão centrada no cliente. Então hoje, por exemplo, a gente trabalha muito em direito do consumidor. A gente trabalha com grandes players aí de CX, de CS também. Participei até escrevendo livros, né, e fui mencionado em livro também, falando sobre atendimento ao cliente, toda a estratégia, toda a gestão jurídica de resolução de conflitos, de mediação, de evitar problemas de processo, tudo. Isso faz parte também dessa visão que foi adquirida lá, nesse âmbito da empresa. Nesse período que você passou, né? Com toda certeza. Com teu pai lá, né? E também o tutano fica mais grosso, né? Não tenho dúvida. Não tem como você ser de vivência é pessoa. vivência, né? Vivência é vivência. Por mais teoria que você adquira, a vivência, na prática, Não você entende que... Como que é o jogo de verdade, né? Não tem como, não tem como. É o utility belt. Em que momento que você empreendeu? Como é que foi isso? Porque aí você teve esse processo com teu pai, a empresa fechou, você deve ter decidido pelo direito, e aí quando chegou o momento, você falou, cara, agora é a hora de eu ter meu próprio escritório, de eu desenvolver... E você criou uma especialização importante para uma determinada atuação, né, no varejo. Como é que aconteceu isso, cara? Cara, isso foi... Assim, primeiro que eu tinha muita dificuldade de agenda para concluir a faculdade até, né? Então, tinha algumas atividades que eram extracurriculares. E você começou tarde? Você estudar 21, 22? Não, eu comecei aos 17. Ah, não, na faculdade? Sim. Direito? Isso eu não tinha entendido. Sim. Você começou com 17, sim. Legal. É que eu acabei pulando mesmo um pouquinho para falar um pouco da parte final ali da empresa. Legal. Foi difícil. Mas não, eu comecei aos 17 mesmo. Até em decorrência do fato de eu ter pulado um ano lá, né? Estava até adiantado. Cedo, né, cara? Isso. E você formou quis 21, aproveitar 22. Isso. Exato. Com 21, 22 anos, legal. Exatamente. Na verdade, com 22 anos, em dezembro de 2003. E já tinha fechado a empresa?
foi concomitante. Foi tudo junto. Formando, assim, foi a empresa conta fechando... certinho. Eu pagando as mensalidades ali com muita dificuldade, né? Porque eu não tinha salário também. Era uma coisa incrível, cara. Assim, eu trabalhei esse tempo inteiro, dos 16 até os 23. Eu não tinha uma remuneração, sabe? Pagava-se as contas ali e tal, beleza, minha, né? Eu tinha esse custo de vida que eu morava com meus pais, né? Mas não tinha isso. E aí terminei a faculdade, só que o que acontece? Nesse momento eu já estava ali, como eu te falei, comprando, vendendo, administrando, tomando paulada, negociando com a galera. E eu tinha um braço direito ali, porque os 2 últimos anos de faculdade eu deixei para, talvez, aquelas atividades complementares que não tinham prazo, eu deixei para os 2 últimos meses para a gente complementar. É aquela extracurricular de visita a cartório, fórum, fazer relatórios, essas coisas. E aí eu tive que dar um sprint mesmo. E aí eu deixei ao final, com um cara que era meu braço direito lá na empresa, porque, como eu disse, meu pai era fabril. Então eu estava no escritório ali, e eu falei com esse rapaz, eu falei, cara, tô indo lá para fazer esse sprint final aí para me formar. Aí cumpri isso, e ao final terminei isso, eu falei, cara, eu preciso agora tocar minha vida. Eu tenho algumas coisas que eu aprendi aqui, que eu vi, algumas que eu concordo, outras que eu não concordo. Eu tenho que destilar isso, fazer o meu negócio do meu jeito. E eu falei, nada mais natural do que ser na advocacia, que sim, eu tinha me encantado depois, né, de realmente ter cursado o curso de Direito, eu gostei bastante. E eu tinha isso muito resoluto, eu não queria concurso público, eu não queria uma carreira mais... eu sempre gostei muito dessa liberdade, aí o tipo 7 de Enneagrama. Então, de empreender e também ter essa versatilidade da advocacia. E aí eu falei, cara, você está aqui há um tempo, você aprendeu bastante aqui comigo, você realmente é um cara fora do comum. Tem aqui os funcionários, tem equipamento, as máquinas, o imóvel, que é próprio do meu pai. Você paga um aluguel pelo imóvel, você paga um arrendamento, abre um CNPJ seu, que eu não quero problemas. Nesse finzinho também da faculdade, eu estava administrando e paguei todos os fornecedores que, como eu te falei, a empresa quebrou. Com cheque. Paguei absolutamente todo mundo, tal, fiquei com caixa até positivo, tal. Legal, isso foi uma vitória, assim, muito marcante. E aí eu falei, vou tocar. André, vai, esse rapaz que era o braço direito. Toca a sua empresa, paga esse aluguel, é uma forma de aposentar meu pai que não era aposentado. E eu falei, eu não quero nada daqui, eu vou empreender. Eu falei, cara, não acredito, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. Fiz essa proposta e assim, foi a solução para meio que resolver todo mundo. E vamos embora. Nisso, como eu te falei, eu estava noivo da Renata, que era minha namorada lá de uns 15 anos de idade. E aí montamos o escritório. Cara, foi difícil até para arranjar uma salinha. Eu estava, como eu te falei, ainda com restrição por causa daquilo. Claro, né? claro. Estava amarrado, né? Ali, exato. Ainda saldando as dívidas ali e tal. E aí, para alugar um lugar, assim, um jovem ali que não tinha histórico, era difícil até alugar, né, um lugar. Mas fui e tal, conseguimos, perfeito. E aí, aproveitando um pouquinho daquele networking até que tinha da empresa, mas falou, tá aqui o meu cartão, e conversando. E realmente foi uma fase de aprendizado do networking, como que isso é, assim, fundamental na vida, né? E a Renata comigo, né, minha esposa, ela sim tinha os sonhos do Ministério Público, ela queria ser promotora de justiça. E eu tratando de catequizá-la para o outro lado, né? Falando, não, isso não é vida, não é assim. E pelo amor de Deus, né? Assim, eu não podia ter dito o que eu disse para ela. Não faz sentido. Mas para mim, eu enxergava totalmente diferente. E ela acabou aderindo também à ideia, né? Então, nós montamos juntos, somos sócios, né? E aí, com esse viés realmente de sentir a dor de quem está empreendendo e advogar para a empresa. Isso começou, então, eu tinha 23 anos, 24 anos... quando começou. E teve uma transformação, porque é incrível que, assim, tem um capítulo da minha vida que eu chamaria de apenas um café. Teve um dia que eu e minha esposa ainda era noiva na época, não, já era esposa, mas eu e minha sócia, então vamos chamar assim. A Renata, a gente estava trabalhando, fazendo um serão.
E ela falou, Haroldo, não aguento mais, eu preciso tomar um café. Eu falei, não por isso, eu vou lá pegar o café. Ela falou, não, você não está entendendo, eu preciso ir lá na cafeteria. Vamos lá embaixo. Eu falei, nossa, mas vai demorar mais, a gente vai terminar. Não, eu preciso arejar a cabeça. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí fomos. Chegando lá, eu encontrei um cliente da fábrica de carroceria do meu pai, antigo, e falou, Haroldo, mas como que... E aí, como você tá? Ainda empreendendo na advocacia, com carroceria, né? Ainda fabricando carroceria. Eu falei, não, cara, agora eu sou advogado. Tá brincando? Conversa daqui e dali. Ele falou, você conhece o fulano de tal? Ele falou lá o nome, né? Eu falei, olha, eu sei que é um empresário famoso aqui na região, foi candidato a deputado assim, assado, tem várias casas de show, isso assim, mas assim, particularmente, pessoalmente, eu não conheço. Tá bom, é esse cara aqui, ó, tava do lado. Tá. Falei, pô, prazer, tal, e a gente conversa ali. Bom, para resumir, cerca de, acho que 15 dias depois, eu era o advogado do grupo de empresas dele. Você vê como que a linha é tênue ali. Totalmente. A Renata falou, eu quero tomar um café, eu ia servir dali. Então. E ela falou, não, mas eu quero lá na cafeteria. Imagina se eu tivesse ido lá. Pois é. Contato. Então, como eu digo, esse é o capítulo da minha vida que eu batizo de apenas um café. Apenas um café, né? A gente não sabe o poder disso. Verdade. Teve um outro momento, bendita minha esposa, olha só. Ela falou, Haroldo, quero ir na quermesse. Eu falei, gente, cadê a ideia? O que eu vou fazer na quermesse hoje? Quer ir na quermesse? Vamos lá, tá bom. Aí fomos na quermesse. Lá, a gente encontrou uma amiga de infância dela, que estudou, acho que desde a 5ª série até colegial. E aí, Dani, como que você tá? Eu me formei em Direito, mas não tô gostando, eu acho que não tem a ver, eu vou migrar para outra área. Ela falou, não, imagina, porque tá assim, assado. Bom, se tá assim, assado, não é o direito. O problema é onde você tá. Por que você não vem trabalhar com a gente? E aí a gente ofereceu e ela foi fazer um teste e veio trabalhar com a gente. E trabalhou, sei lá, por 1 ano e pouco, coisa assim. Até que um dia ela falou, olha, tô saindo, não quero mais. Eu falei, opa, mas como assim? Não, já arranjei um outro emprego. Eu falei, vê qual que é o valor aí, de repente a gente cobra e tal. Ela falou, não, você não tá entendendo, tô saindo para ganhar menos. É que realmente eu acho que, assim, eu sou muito grato a vocês me deram a oportunidade para eu me reapaixonar com o direito. E não é minha cara. Eu quero trabalhar com algo mais objetivo, vou trabalhar com recursos humanos, um pouco diferente, menos abstrato. Certo. Mas assim, para onde eu for, eu vou levar o nome de vocês, que eu adorei a experiência aqui, vocês são bárbaros e tal. Ok. Achei que era aquela conversa protocolar de quem está se despedindo e quer deixar uma boa impressão, né? Mas, de fato, ela foi trabalhar num dos maiores shoppings do Brasil, talvez o mais tradicional, e lá, quando surgiu a oportunidade, falaram, olha, a gente está precisando trocar o escritório de advocacia aqui, que não está legal. Ela falou, Por isso que entra aqui a experiência de negócio, inteligência de negócios para shopping center. Cara, você acredita que nasceu daí, de uma quermesse? Isso é network. De novo, apenas o café, sabe? Talvez não foi um café que eu tomei de forma material, né? Eu não estou sendo literal. Mas de novo, apenas um café, ou podemos chamar de apenas uma pamonha, apenas um quentão. Minhas principais contas aconteceram assim. Não apenas um café. É incrível isso. E a gente, então, dessa conversa na quermesse, no fim das contas, eu fui apresentado para esse shopping center. E aí, de novo, minha esposa com a ideia. Veja bem, se perguntarem, todo mundo que perguntar, fala quem que é o empreendedor dos dois. Né, o Haroldo. É pelo menos o Haroldo que leva a fama, né, que é o comercial, é o empreendedor, a visão mais, né, fora da caixa. Só que, gente, como que as ideias assim incríveis vêm dela, sabe? Eu, pelo menos, às vezes ela nem tem a dimensão, mas eu quero tomar um café, quero ir na Agora ela vai ter nessa entrevista, quando ela assistir, ela vai saber disso, qual é o papel que ela tem. Eu já deixei bastante claro, mas se não ficou ainda, pelo menos na entrevista não tem jeito, ela tá eternizado. Né? Exato. Mas assim, e ela falou o seguinte, Haroldo, porque chegou um dado momento que esse shopping, ele estava estarrecido, porque assim, ele queria trocar o escritório de advocacia, só que o escritório que atuava lá há vários anos era fundado por uma advogada que era amiga de um dos empreendedores do shopping. Então havia uma situação assim que ficava para os executivos até um pouco indiscreto. Falar, eu quero tirar essa pessoa, sabe? Então eles chegaram a falar para mim, Haroldo, tenta ver aqui algumas falhas no trabalho dela
E você diz para mim, por favor, o que está fazendo, para poder a gente saber dizer melhor. Eu falei, então, não, desculpa, não vou conseguir fazer isso. Além de antiético, é indiscreto, assim, não é minha cara, não quero fazer isso, não. Eu consigo fazer o inverso. Eu consigo mostrar como que é o meu trabalho. E, aliás, olha que legal, se não for bom, vocês vão ficar satisfeitos, vão falar, não, ótimo, deixa do jeito que está aqui, eu achava que estava ruim. Né? Mas tá bom. Né? Só que eu vou fazer o meu trabalho. E aí você compara, e aí você leva essa comparação lá para o pessoal, para os empreendedores. Tá? Se não for bom, a amizade é a mesma. E aí a minha esposa, né, a Renata, ela deu essa ideia. Ela falou, faz o seguinte, Haroldo, faz gratuito o primeiro processo para eles. Fala, escolha o mais encardido, aquele problema que você fica tenebroso. Pega carne de pescoço aí. Carne de pescoço. Porque se o cara nada bem ali naquele ambiente hostil, né, aí que dirá quando vier algo mais tranquilo. E foi assim que a gente fez. Eu fiz essa proposta para eles, eu falei, escolha. A hora que vier aquele escolhido a dedo, você manda pra gente e a gente faz. Eu não vou cobrar isso. Né? Porque aí você não precisa pegar a aprovação para poder fazer isso. E aí analisa o trabalho, vai lá e manda para o comitê poder decidir. Você falou, porra, adorei, legal. Só que é o seguinte, a gente vai pagar sim por esse valor. Então, fui contratado para poder fazer. E, de fato, aí parece que a sorte segue a competência, né? E a coragem, né? Porque, de fato, veio o processo mais emblemático, talvez, da história desse shopping center. Processo milionário, trabalhista, com acidente, mais falando sobre pensão mensal vitalícia, dano moral, isso, aquilo. Falou, eu não tenho capacidade laborativa, então tenho que pagar o meu salário pro resto da vida. Assim, conta milionária. E, de fato, a gente conseguiu zerar. Né? Assim, zero. A condenação foi legal, zero. Então, isso foi um caso paradigmático para eles e falaram, olha, é assim. E de lá, então, para cá, isso foi em 2011, outubro de 2011, né? A gente começou a ser o advogado, né, o escritório oficial desse shopping center famoso. E aí, a gente viu que era muito interessante trabalhar para esse shopping center, porque o shopping center ele tem uma característica muito legal. Ele é como se fosse uma cidade. Então, o superintendente, que é o cara que administra, é quase como se fosse um prefeito. Porque assim, você tem, às vezes, 50 mil pessoas passando ali naquele mall no dia, né? Tem todo um habitat próprio. As pessoas gostam de circular não só por poder comprar, mas o ambiente que você compra e que você está usando o seu iPhone de última geração perto das 10 da noite e está tranquilo. Então, existe todo um ecossistema ali que é interessantíssimo. E eu comecei a me aprofundar nisso, assim, mergulhei mesmo, né? Então, quando a gente ia fazer defesas, por exemplo, pegando emprestado de novo a questão trabalhista, eu tinha gente da minha equipe que ia lá fazer reunião na preleção do supervisor da área de conservação e limpeza do shopping center. Aí o advogado ia lá e assistia. Eu também fiz isso algumas vezes. Assisti para entender como que era o mecanismo. Qual que é a dor? O que eles vivem? Como que funciona? O cara que limpa ali, o que ele faz? E aí, olha que incrível, Ale. Porque estudar o direito é uma obrigação do advogado. Ele tem que ser muito bom, tem que ter especialização, mestrado, tem que ter MBA, doutorado. A gente tem que aprender muito sobre direito, estudar todo dia, sim. Mas, cara, isso eu acho que tende a nivelar. Entre os escritórios, entre os advogados, isso nivela. Estudou a lei e tal. Mas o cara que ele entende a fundo o negócio do cliente dele, ele entende o dia a dia, cara, ali ele nada de braçada. Quando eu vou fazer sustentação oral no tribunal, ou quando eu ia precisamente fazer, aquilo que era salvador, aquilo que trazia mais valor realmente numa sustentação oral, que o desembargador ele estava lá rabiscando, ele olhava assim, parava para prestar atenção, era quando eu falava do cotidiano, é mais o storytelling do que necessariamente a lei. A lei ele está acostumado há 35 anos a ouvir a mesma coisa, do direito comparado, isso, aquilo. E aí quando eu falava o que era a visita que era no mall, ou seja, quando eu falava, olha, peraí, mas eu estive lá presente, excelência, peraí, eu quero saber da testemunha se existe uma máquina chamada diluidor. Ah, sim, existe. Tá aqui uma máquina chamada diluidor. O que faz essa máquina? A máquina ela pega um produto aqui in natura, mistura na água de 1 para 100.
Ah, legal. Quem pode mexer nisso? Ah, só o supervisor. Ah, então significa que o reclamante que está pedindo aqui adicional de insalubridade, ele não tem contato com o produto in natura. Não, não. Só quem mexe é o supervisor. Então, ele pega o produto diluído na proporção de 1 para 100. Construiu o processo. Mas como eu saberia disso? Tá no livro da lei? Não. Não. É só visitando, sentindo. Pisando aquele solo, sentindo o cheiro daquilo. Entende? Então, isso eu achei que foi a grande... Eu falei, cara, isso veio de lá dos tempos da empresa do meu pai, que hoje eu tenho gratidão demais. Ou seja, Utility Belt. Os aprendizados estão lá. Estão lá. Vem de lá. E aí eu falo, não, carrega para hoje. E aí a gente visita o mundo de shopping center, entende a sua dor. O mundo do varejo, entende a sua dor. Então, fazendo isso, pisando o solo que o meu cliente pisa, a gente tem como fazer uma estratégia jurídica muito, muito, muito mais adequada. E aí, nisso que o meu escritório começou a crescer justamente no varejo. Então, empresas do varejo começaram a nos procurar, até por causa dos resultados e as indicações. Hoje, o principal escritório de advocacia para shopping center no Brasil é o nosso. Que legal. A gente tem uma penetração muito grande. Eu não vou ficar falando nomes ou marcas aqui. Você sabe que a gente foi agência da Shopping durante um período. Ah, tá brincando. Poxa, que legal. Fazia as campanhas do Liquida São Paulo, que juntava os shopping centers, lembra? Sim, claro. Eram 50 shoppings que participavam. Perfeito. A gente fazia as campanhas, cara. Então, e a gente faz campanha promocional também, né? Então, aquela autorização lá em Brasília, justamente para certificação e tudo isso a gente faz. Sorteios, os carros, né? Sorteio, que legal. Exatamente. Assemelhado a concurso, tudo isso. Então, a gente faz para a grande maioria aí dos shopping centers também, a gente trabalha nisso. É até um tanto raro, né, esse procedimento em escritório de advocacia, o pessoal acaba não trabalhando, mas é esse o tropismo, ou seja, a visão centrada mais no cliente. Eu não preciso falar, escolha melhor o seu problema, viu? Só me procure quando você escolher o problema certo. Não, na verdade, a gente se molda a isso. Então, como especialista em varejo, a gente fez todo esse relacionamento lá também em Brasília, entender um pouco mais sobre o funcionamento do órgão e a gente consegue aprovação assim com grande facilidade, inclusive, de algumas mecânicas, adapta a mecânica, né? Então, não é simplesmente dizer não. Falar, olha, não é assim, não dá para fazer dessa forma. A gente adapta para poder ter a regularização de campanhas. Isso dentre outras facilidades, né, do portfólio. Né? Tanto que, assim, crescendo no mundo do varejo, e o varejo como teve essa transformação recente, até... Muito forte, até com pandemia, né? Algo que já era uma tendência, né? Migrar cada vez mais para o digital. Mas teve um grande catalisador, que foi a pandemia, para que o pessoal trancado em casa falou, como que eu compro? E aí o varejo teve que se adaptar de uma vez ou outra, né? Adapte-se ou morra. E você sabe que os shoppings dos Estados Unidos, eu estava lendo uma matéria recente, eles estão transformando shoppings em verdadeiros centros de entretenimento. Claro. Diz que até quadra de beach tênis. Perfeito. Estão levando aquelas mini quadras de tênis que tá para dentro do shopping, cara. Eu achei fantástico. Assim. Fantástico, porque as pessoas hoje buscam as experiências. Perfeito. Perfeito. Né? Perfeito. Que é o jeito de salvar o shopping também, né, cara? Porque o shopping passou por um processo de transformação muito grande. Tem, obviamente, uma perda, né, de público para o digital. Sim. E eu vejo o shopping se movimentando para o entretenimento, né, cara? Sem dúvida. Como concorrer com aquele site que está lá sem a estrutura, sem todo... Sem aluguel, sem custo de fundo de promoção, Perfeito. Sem condomínio, sem... coisa. Né, cara? Como faz? E aí, é no preço que eu vou concorrer? Ou, né, será que é na experiência, na versão mais tátil, né? Então, por exemplo, tem um grande shopping aí, famoso, que o slogan deles é Viva o Encontro. Sim, inclusive, perfeito. Nosso cliente, eles fizeram essa campanha porque entenderam o seguinte, peraí, com quem que a gente concorre? Hoje, em termos práticos, a gente está concorrendo com o Parque do Ibirapuera. Então, uma opção do domingo, da família, ou vou para o Parque do Ibirapuera... atrair o cara que está indo para o parque e vir para dentro do shopping. Perfeito. Né? Então, ou seja, a experiência é algo que cada vez mais... É uma bandeira de cada shopping. O que a gente faz? Então, nos Estados Unidos, como é aqui também, até a evolução das próprias promoções comerciais começou cada vez mais a falar, peraí, vamos fazer agora uma volta no autódromo, você vai dirigir uma Ferrari, então começou uma tendência. Depois voltou um pouquinho mais para premiações mesmo, mas assim, há esse consciente coletivo de que realmente a experiência é importante. Mas, então, o varejo ele começou cada vez mais a migrar para o e-commerce. Certo. E aí não teve como eu não fazer a mesma coisa, já que eu estava, né, até por coerência, o escritório ele se adaptou ao business do cliente, então a gente também tem que fazer isso. Você ia começar a ter questões jurídicas que envolvia a plataforma, né, cara? E mais do que isso, a plataforma ela começa a crescer numa velocidade que o varejo físico não permite. Não permite, sobe as reclamações, né, cara? Mas que
No digital ele consegue, ele tem uma escala, Sim. ele tem uma curva exponencial. E aí o escritório também tem que se adaptar. Então, da mesma forma, para que a gente tenha uma coerência de atendimento, Certo. de prestação de serviço, a gente tem que se digitalizar cada vez mais. Então, começamos a implementar no escritório uma cultura paperless. Tá. Tivemos, em dado momento, no escritório, 5 pessoas só na área de TI, o que é Para relativamente escritório de incomum. advocacia, isso Para é muito escritório de diferente, advocacia, né, é realmente, sim, é notável. Mas eu sei que para outras empresas, realmente 5 pessoas na área de TI não é claro. absolutamente nada. E criamos, por exemplo, o DC21, que é o Data Customer 21, que era uma plataforma de gestão e controle de respostas ao PROCON. Nesse contexto foi que, inclusive, a gente bateu o recorde da história do PROCON, de respostas. Chegou a dar pau no sistema do PROCON e no nosso não. Que loucura. Chegamos a ter mais de 200 mil reclamações tratadas no mesmo ano. 200 mil no ano? Caraca, que loucura. É um número, assim, assustador. Eram milhares de reclamações por dia tratada pela nossa equipe / sistema. E firmamos também o maior acordo da história do PROCON. Então, o nosso escritório tem essas marcas assim nacionais bastante importantes. E que, assim, não teria nem como a gente cogitar de fazer isso se não fosse realmente tendo na tecnologia uma grande aliada. Que, aliás, isso está até na nossa missão e visão valores do escritório. Né? Então, tem que ter na tecnologia E aí você falando de tecnologia, um grande aliado. Inteligência artificial. Eu sei que Delícia um dos de principais tempo. bancos dos Estados Unidos, ela tinha uma área gigante de advogados. E o que aconteceu? Começaram a colocar inteligência artificial e tinha alguns processos que os advogados faziam que os advogados pararam de fazer. Então, no primeiro momento, houve até demissões, porque Sim. a inteligência artificial começou a fazer trabalho de 10 advogados. Sim. E aí teve o primeiro impacto. Mas o interessante é, cara, que, de alguma maneira, esse movimento da tecnologia vinda pela inteligência artificial, ela facilita alguns caminhos, no qual os advogados eles vão se encaixar em um outro momento de análise. Tá certo meu raciocínio? Demais. Só que eu diria o seguinte, e aí é bem darwiniano. Perfeito. Não é nem o mais forte ou mais inteligente, é aquele que se adapta melhor. Então, a gente está num momento aí, VUCA, né, de assim, transformação do mercado, do cenário. E, assim, quem se robotizou, quem trabalha de forma mais robótica, ele vai ser substituído pelo robô. Certo. Quem tem esse serviço mais tailor-made, né, ele vai fazer mais adaptado mesmo o trabalho. O robô vai ter bastante dificuldade de roubar a cadeira dele, com toda certeza. O que o ser humano pode fazer. Mas a gente tem que saber se adaptar. Então, o mercado é diferente. Não dá para a gente ficar fazendo motim contra a evolução. Avanço, né, Exato, né? cara. É a mesma coisa que falar, não, vamos criar associação aqui para poder fazer um lobby para proibir que a luz elétrica surja. Vamos, os velistas, né? Amantes da vela. Sim. Cara, não. Quanto mais rápido você se desapegar, engole o choro e vai, entende? Tem um montão de gente que está adorando a tecnologia e o avanço. Fale a língua dele, preste um serviço para esse cara. Você vai ser pioneiro. Verdade. Você vai estar na vanguarda, né? Então, utilize isso. Por que não os advogados, ao invés de ficarem com medo da inteligência artificial, por que não domine justamente? Vai fazer curso sobre inteligência artificial, utilizar isso em seu favor, pegar essa fatia que está aí disponível no mercado. Então, eu acho que a tecnologia ela está aí para... Sim, lógico, não estou aqui amante da tecnologia que está falando, não gera efeito colateral nenhum, imagina, não existe isso. Lógico que existem efeitos colaterais com absolutamente tudo. Então, se a gente vai falar, sei lá, de redes sociais, tem um monte de coisa que é extremamente terrível, perniciosa, assim, perigosa nas redes sociais. Mas, gente, não dá para falar que não seja algo também maravilhoso. A gente está fazendo justamente um streaming aqui que está chegando, popularizando o conteúdo para uma galera, sobretudo por conta das redes sociais. Então, é saber trilhar. De novo, copo meio cheio, meio vazio. Perfeito. Né? Ou a gratidão também, que a gente vai fazer isso ser incorporado no nosso utility belt. Então, assim, utilize essa inteligência artificial em favor seu, mas principalmente da humanidade, da galera que está aí para isso. Para
assim, algo que me encantou muito, quando nos bastidores você começou a falar sobre a sua história, Ale, mesmo, foi o fato de você falar, cara, eu preciso fazer isso aqui pra galera. Eu preciso devolver pro universo aquelas oportunidades maravilhosas que ele me deu. Então, para as pessoas terem esse conteúdo, esse acesso. Cara, isso é poderosíssimo. Eu chego a imaginar, isso é religião haroldiana, tá? Somos poucos, mas somos fiéis. Sim, perfeito. Mas é mais ou menos o seguinte, é como se alguém visse assim, pô, esse Ale tem um projeto mó legal. Alguém de lá de cima vê e fala, esse projeto é tão legal que eu vou ser um mecena, eu vou subsidiar isso daí, eu vou investir, vou ser um investidor anjo, literalmente. Claro. E aí ele fala, esse daí vai ter sucesso, ou por que não dizer de prosperidade, né? Então, eu acredito que realmente a gente tem que pensar na página 2, digamos assim. Não só além daquilo da ambição, que é importante também, mas pensar na página 2, o que a gente vai devolver. Então, acho que quando a gente pensa num negócio que é centrado para deixar o mundo um pouquinho melhor, cara, aí não tem barreira, assim. Tem um monte de barreira, claro, mas você tem um subsídio muito interessante aí do além para poder ajudar também. Então, acho que a inteligência artificial vai nesse sentido também. Legal. Da gente devolver para a humanidade, né? Haroldo, acabou nosso tempo, a gente tinha muito o que falar. Eu acho que você vai ter que voltar, porque Poxa, tinha alguns outros privilégio. assuntos que a gente precisava falar, mas nosso tempo está no fim. Eu queria que você desse uma mensagem, porque aqui nós temos, desde o pessoal que está começando, pessoas que já estão num nível evoluído como empreendedores, e tem aquelas pessoas que querem transição de carreira, ou querem se desafiar, querem mudar, ou de profissão, ou querem empreender. Eu queria que você compartilhasse com o pessoal a última mensagem, porque eu acho que a mensagem que o Haroldo trouxe aqui, na visão do teu storytelling, eu acho que tem uma coisa muito interessante, que é o poder do network. Você colocou 2 passagens, e hoje você é o maior escritório de advocacia que atende shopping centers, pelo fato do network. De uma pessoa que trabalhou com você, que você abriu a porta, e que de alguma maneira ela foi grata, voltando para a gratidão, e ela te encaixou nesse mercado. Sem dúvida. E num outro momento do Apenas um Café, também um big contrato, que te colocou também num outro patamar do teu empreendimento, do teu negócio. Então, o que eu percebi aqui na tua narrativa, aqui na nossa conversa, o quão é importante o network, mas com uma grande diferença, que nada adianta você ser colocado numa oportunidade se você não está preparado. Claro. Então, acho que esse foi a principal movimentação que você trouxe aqui para nós, de uma formação, né, de um colégio estadual, no qual você tinha já, né, uma capacidade muito forte, né, de absorção de informação, e a música colabora muito para isso. Na publicidade, a música é fundamental. Nossa, né, cara? Demais. A criatividade ela é aguçada muito fortemente pela música. E aí você vem construindo, vê uma experiência de empreendedorismo do teu pai que teve problema, mas pegou aprendizados em diversos pilares desse negócio, trouxe, aplicou e chegou. Então, eu queria que você desse uma última mensagem para o pessoal que está assistindo. O que você falaria para as pessoas que estão nesses momentos que eu te coloquei? Eu acho que até um repeteco um pouquinho de alguns pontos que a gente trouxe aqui, mas primeiro, acreditar, cara, em si, tá? Isso foi um grande presente também que me foi otorgado. Uma professora que recentemente, inclusive, entrei em contato com ela, achei, estava buscando. Nossa, que legal. E eu consegui, porque Olha eu falei, cara, aí eu tenho uma dívida eterna com essa mulher que acreditou comigo, em mim lá no começo. Eu consegui achar, a hora que finalmente ela atendeu aquele telefone, eu desabei ali, eu falei, finalmente eu consegui, sabe? Sim. Não ter essa pendência. Então, ela acreditou, meu irmão acreditou, pessoas acreditaram. E eu até falei que ia comentar de um mentor recentemente que apareceu há 5, 6 anos na minha vida. E que ele falou, Haroldo, como que eu posso te ajudar? Quando eu finalmente consegui que ele fosse meu mentor, né? Que eu fosse mentorado dele, ele era colega de pedal. E aí ele aceitou, né, ser meu mentor. E ele falou, como que eu te ajudo? Eu falei, cara, eu sinto que eu não estou devolvendo para as pessoas que acreditaram em mim aquilo que eles... Né, eu sinto que eu estou aquém. Ele falou, então se prepara. Tá pronto? Porque vai acontecer. Vai doer, mas vai acontecer. E de fato aconteceu, assim, até um pouco antes do que ele tinha dito que aconteceria. Então, assim...
eu acho que ter pessoas que acreditem em você, se cercar dessas pessoas é fundamental, porque elas vão te colocar lenha nesse braseiro. E 2, mas entenda, você é 2, não é, eu estou falando ordem de preferência, não é um pódio aqui não. É 1 e 2 ao mesmo tempo, assim, um ladinho do outro. Então, acreditar em si mesmo, mas autoconhecimento. Gente, faça isso, por favor. Se desenvolva, né? Você conheça as suas limitações. É mais ou menos como se eu estivesse num túnel escuro, todo esburacado. O autoconhecimento ele vai servir como uma lanterna, um farolete. Vai tirar os buracos dali? Não, não vai. Mas se você iluminou e se você cair naquele buraco, é safadeza. Você caiu porque queria, mas você sabia que estava ali. Enquanto estava escuro, você tinha desculpa. Sim. Depois, você não tem cair, mais. E aí, você se conhecendo, você consegue fazer, inclusive, o damage control. Você fala, eu não sou bom em fazer isso daqui, mas eu tenho pessoas muito boas para poder fazer aquilo lá no meu lugar e eu me especializo naquilo que eu sou bom. Cara, faça o esforço danado de treinar, não aquilo que você é ruim. Você vai treinar uma vida inteira, sangue, suor, lágrimas, desafio, e não vai ser medíocre. É. Você quer realmente mirar as estrelas e alcançar? Aquilo que você é bom, treina pra caramba. Vai ser muito mais gostoso e você vai alcançar as estrelas. Você vai ser bem extraordinário mesmo, né? Não vai ser ordinário. E então, você viu, esse é o caminho. Ser extraordinário é fazer com repetição aquilo que você é bom. Entende? E se for para repetir bastante alguma coisa, é melhor naquilo que a gente é bom, né? E as pessoas acham que algo extraordinário é intangível, né? Intocável. Não é. Vem uma fada e pum, você pode ser extraordinário naquilo que você faz melhor. Claro. E eu acredito muito mais na psicologia positiva, trabalha naquilo que você é melhor. Porque o que é ser pior, você sabe o que é pior. Como é que você vai mudar essa caralha? Não é? Como é que você vai fazer para trazer um efeito, indigesto, né? Como é que fala? Você vai sair de uma questão que você não tem aquele skill, você vai levar anos e anos para desenvolver, e mesmo assim vai te incomodar, porque não é aquilo que você quer. E a jornada? Você sai jornada, 35 anos fazendo aquilo, cara, que vida de merda, então, né? Nesse cara, caminho. Você tá louco. Não dá. Não dá. Ainda uma vida muito boa, não pode fazer isso, né? Claro. Haroldinho, cara, meu irmão, muito obrigado. Obrigado. Conversa show. Que show, cara. Gente, hoje foi uma aula aqui da vida do Haroldo. Eu puxei um pouco do storytelling da vida dele, porque eu acho que antes de ele ser esse empreendedor, esse empresário e chegar onde ele chegou, esse storytelling mostra para você que é possível. Mostra para você que se você for um cara resistente, persistente, você pode chegar aonde você quer. Basta acreditar. Ele trouxe aqui para vocês vários preceitos. Se você praticar, eu tenho certeza que isso vai trazer grandes evoluções. E como eu falo, todo TagawaCast, eu fico muito feliz porque você acabou de conhecer o livro da história do Haroldo. E se você conseguir pegar 10% do aprendizado que você ouviu aqui, nesse bate-papo fantástico com o Haroldo, isso pode ser altamente transformador na sua vida. E se você curtiu, compartilhe, mande para as pessoas que você gosta. E manda para quem não gosta, porque aquela que você não gosta também é importante que ela evolua. Então, gente, esse foi o 34º episódio do TagawaCast. Muito feliz de receber o Haroldo aqui. Em breve, mais uma história de sucesso, mais uma história de quem chegou lá, mas que tem uma história de vida fantástica. E mostrou para vocês alguns códigos de como você pode chegar. Obrigado. Haroldinho, é isso aí. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu, gente? Até o próximo podcast, TagawaCast.